Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao Joycast. E no episódio de hoje nós iremos discutir a relação entre o cristianismo, a cultura e o entretenimento. E para nós discutirmos, batermos um papo sobre esse assunto, nós temos aqui o presbítero Tiago e o presbítero Israel. Gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, se eu não estou equivocado, é o primeiro episódio de vocês, não é? Exatamente. Primeiro episódio, o pessoal tá baixando o nível cada vez mais. Eu não sei se dá pra ir mais baixo. Pois agora. pois é. Israel. Não, pode começar, te dou a honra. Os mais velhos primeiro. Bom, Tiago, sou marido da Nayaja, né, e pai da Nalu e da Gabi, aqui, membro da Joy, presbítero desde o início, né, e feliz também, atuo no Ministério de Louvor, como líder do Ministério de Louvor, líder do nosso PG também. É uma bênção mesmo ser parte da Joy, né, e tá podendo participar aqui pela primeira vez do Joycast, muito legal. Amém. Bem, meu nome é Israel, para quem não me conhece, sou esposo da Larissa. Eu sou um dos presbíteros da Joy e atuo também com o Young Adults aqui na Joy. É uma honra participar aqui do podcast e vamos lá. Graças a Deus. Eles falaram, o Tiago brincou aqui de baixar o nível, não. Eles são muito bem preparados, têm experiência, são excelentes pais e louvamos a Deus pela vida deles. A nossa primeira pergunta é a seguinte: na visão de vocês, qual é o ponto de partida que a gente pode usar para falar sobre cultura e entretenimento na fé cristã? Fiquem à vontade, eu não sei quem quer começar aqui. Eu acho que eu talvez começaria a gente definindo um pouquinho o que é cultura, né? Porque às vezes a gente pensa que cultura é só artes, filmes, música, mas a cultura envolve muito mais. Toda a sociedade, a cultura basicamente é um conjunto de crenças, valores, leis, aborda a arte, aborda desde do que a gente come, né? Porque em certas regiões, por exemplo, do Brasil, aqui no Canadá, a cultura é diferente, comem coisas diferentes. E desde o jeito de se vestir, de agir, então a cultura é bem ampla. E eu diria que, primeiramente, que Deus criou todas as coisas, né? E da mesma forma como o homem caiu, o homem pecou no Éden, e desde então todas as coisas se perverteram pelo pecado, a cultura foi um desses elementos que se perverteu do pecado. Em si só a cultura não é ruim, mas o homem pode usar a cultura de forma ruim, né? Eu vou pegar o gancho que o Israel falou, quando ele falou que Deus criou todas as coisas, né? Eu acho muito bonito isso, a gente lembrar disso, porque é o único que tem o poder de, a partir do nada, né, criar alguma coisa. Então, nós como seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor, nós herdamos algumas características em certo limite, né? E eu acho que a criatividade, a capacidade de criar algumas coisas também, que é de transformar, pegar uma coisa criada, transformar, fazer a letra, pegar a música, o conhecimento, as notas e a poesia e transformar numa música, né? Mas são coisas existentes. Mas Deus, ele é o criador a partir do nada, né? Com o poder da palavra dele, né? Então a cultura, a música, as artes foram criadas pelo Senhor. Deus nos deu essa criatividade, né, para criar essas coisas. A própria música que você mencionou, ela é alvo de louvor a Deus, né? O objetivo da música é louvar o Senhor. E muitas vezes também a música pode ser usada no sentido contrário, né? Eu acho que o grande desafio nosso de um cristão viver na sua cultura é você viver nessa cultura sem perder a sua identidade em Cristo Jesus, né? E é isso que a gente vai estar discutindo também daqui para frente, né? Como é que um cristão pode, dentro dessa cultura, ser influenciado ou influenciar? Qual é a relação que a gente deve ter em relação à cultura? E eu só gostaria de deixar aqui um versículo em Romanos 12:2, que fala: "E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus", né? Que a gente não seja conformado, né, com essa cultura. Mas não significa que a gente deva estar fora dela, mas a gente tem que estar inserido para fazer uma crítica construtiva. Né? Verdade. É isso aí. Verdade. Muito interessante, muito interessante. E de que maneira, por exemplo, nós podemos unir o cristianismo e cultura? Pela resposta que vocês me deram,
eu estou entendendo que vocês estão dizendo que o cristão ele não deve se abster, se isolar, não participar da cultura. Eu estou fazendo uma leitura correta? Eu acho que sim, é isso, Wellington. Até eu acho que foi um erro que a igreja cometeu no passado, né? Onde o indivíduo devia se isolar do mundo para viver uma vida santa, uma vida de relação íntima com Deus, né? Existiam os monastérios, né? Os padres eles iam para esses lugares para se separar dessa chance de se contaminar, né? Com a cultura, né? E com as coisas. Mas o próprio Jesus ele fala, né? Rogos não para que os tireis do mundo, mas para que os livres do mal, né? Então a gente deve brilhar. Inclusive eu estava procurando aqui, eu queria até ler aqui Mateus, capítulo 5, os versos 14 e 16, que diz assim, ó, vocês são a luz do mundo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então é para a gente brilhar no meio desse mundo mesmo, corrompido, né? E aqui está escrito, vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai. Então, significa que ele deu essa capacidade para a gente realizar obras, né? Com o poder dele, com o poder do Espírito Santo, que vão glorificar o Pai. E nisso está incluído, sim, boas ações, está incluído, né, amar, mas também está incluído obras belas, né? Músicas, canções, filmes, por que não, né? Quadros, né, que vão refletir, né, a glória do Senhor, né? Eu lembro que eu fui num show com a minha esposa de um cantor que eu gosto muito há muitos anos atrás, um cantor americano lá nos Estados Unidos, e ele não é cristão, mas eu saí daquele show com a vontade de viver, assim, com a vontade de ser uma pessoa melhor, assim, de realizar tudo aquilo que Deus tem para mim, de tão bonito que foi, de tanto que aquilo me tocou, sabe? E refletiu mesmo a imagem de Deus. Uma coisa bela, não tinha nada ali falando, né, de coisas ruins, né, de traição, de pecados e coisas, mas era uma beleza assim pura, né, e que não necessariamente diretamente estava falando Cristo ou Deus ou alguma coisa da Bíblia, mas aquela beleza pura do amor puro, né, da vida, né, da realidade humana. E isso foi o suficiente para me causar essa coisa positiva, boa, né, que de uma certa forma eu creio, glorifica a Deus, né? Entendi. Só complementando o que o Tiago falou, que ele trouxe essa visão, que ao longo da história da igreja, basicamente foram mais, mas eu vou resumir aqui em 3, mas basicamente a igreja se comportou com 3 diferentes formas. Uma delas era se opor totalmente à cultura, né, como o caso dos monges e etc. E também muitas igrejas no passado, até no Brasil, né, a gente vê que muitos cristãos não podiam nem assistir TV, e etc., né, não poderiam ver futebol e etc. Não que seja totalmente uma anticultura, mas existiam alguns elementos da cultura ali que eram proibidos. Então, essa postura sempre existiu na igreja, desde da época da igreja primitiva. A outra postura é totalmente o contrário, que é você aceitar totalmente a cultura. Tudo que vem. Aceitar tudo que vem. Ou seja, o cristianismo é moldado nos padrões culturais do tempo. Deus criou, então é bom. Se Deus criou, é bom. Tudo exato. Que Deus fez é bom. O problema é que você perde a sua fidelidade, né? Você perde o compromisso, porque tem questões que a Bíblia nos prega que são contraculturais. E não tem como você harmonizar 100% isso. Não tem como, né? E o terceiro ponto seria esse engajamento crítico que o Tiago está trazendo, né? Que é você viver nesse mundo, só que você avaliar o que é bom e o que é ruim. E você redimir isso à luz de Cristo, né? Eu quero trazer o maior exemplo, né, que a gente tem, que é Cristo Jesus, né? Cristo, ele não viveu isolado no mundo. Ele não pegou os discípulos e levou para o meio do deserto e criou uma comunidade particular lá, isolada. Não, Cristo, ele estava dentro ali do seu povo. Ele participou de festas, Páscoa e etc. Ele participou de casamentos, ele estava entre os líderes, ele estava entre as pessoas mais humildes. Cristo participou daquilo ali. Mas Cristo, ele não aceitou tudo aquilo ali. Não, ele participou de alguns elementos culturais, a Páscoa, etc. Ele ia nas sinagogas, mas Cristo também, ele
ele era crítico em relação aos pontos negativos. Cristo criticou questões acerca de casamento, acerca das ofertas, como os líderes religiosos se portavam. Então, eu acho que nós, como cristãos, a gente tem que imitar Cristo. E nessa sociedade que a gente vive, a gente não deve se afastar da cultura, mas ser sal e luz dentro dessa cultura, né? Posso Isso. ler um versículo Pode. que tem bem a ver com que eu acho que você falou dessa parte do discernimento, né? Tá lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, diz assim: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Né? Usa o discernimento. Sim. Né? Então, mas Tiago e Israel, isso significa que não existem respostas prontas no que tange a cultura, ou seja, nós precisamos avaliar contexto, situações, maturidade do cristão, ou seja, essa ideia de você chegar para alguém e entregar um manual, isso pode, isso não pode, fica difícil de você apresentar um compêndio, uma vez que existem tantas variáveis. Sim. Eu acho que é por aí, Wellington, ainda que eu não posso negar que existem coisas que são claramente maldição para a nossa vida, Sim. dentro desse meio cultural e de entretenimento, e coisas que são claramente edificantes, né? Você Mas poderia dar um exemplo? eu poderia Tiago? dar um exemplo, por exemplo. Alguém pode chamar que existe uma cultura da pornografia, por exemplo. Correto. Isso não é cultura. Isso é claramente, intrinsecamente em si, algo que vai trazer destruição. Algo que não é bom, algo que não passa no crivo, né? Bíblico. Bíblico. O nosso crivo mínimo é a Bíblia, né? A Sim. pessoa que vai consumir a pornografia, ela vai trazer destruição para sua vida, para sua família, né? Agora, a gente pode falar, por exemplo, desse mesmo show que eu fui, por exemplo. Se uma pessoa que foi lá e que foi traída e está com uma ferida aberta e talvez ouviu um pedaço de uma letra, aquilo lá pode ter colocado ela para baixo, pode ter sugerido a ela buscar, né, não perdoar a pessoa que ela deveria perdoar. Então, aí que eu acho que começa a entrar esse critério que deve ser avaliado caso a caso, né? O contexto, por exemplo, a gente Só interrompendo, até Fala porque aí, nós Zé. temos fraquezas diferentes também, né? Então, por exemplo, se uma pessoa assiste um filme que tá falando sobre alcoolismo, né? Tem alguém bebendo muito, tá com um problema de alcoolismo. Para um cristão, aquilo pode ser comum, normal. Ele pode até se edificar por ver que aquilo ali não é um caminho correto. Mas talvez para uma pessoa que está saindo do alcoolismo, que tem um problema, aquilo pode ser um gatilho, pode ser um problema, porque ele está vendo aquilo ali tem um desejo, pode não ser edificante, né? Muito bem, muito Eu bem. acho que a gente tem que usar o critério bíblico, né? E a gente pode falar lá em Filipenses 4:8, eu vou ver se eu acho aqui. Aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, né? E então eu acho que aí a gente pode usar o critério, né? E trazendo o exemplo que o Israel trouxe aí. Isso aí que eu estou ouvindo agora, dentro do meu contexto, da minha história, está me edificando, né? Ou está me afastando de Deus, né? Está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus, né? Uma música, por exemplo, ela pode até ser classificada, não é porque ela é classificada como cristã ou gospel lá no Spotify, que necessariamente aquilo está dando um atestado que aquele conteúdo é realmente edificante para você, né? E aí eu vou dizer, porque às vezes não tem nenhuma mentira naquela letra, assim, diretamente, mas às vezes a letra dá um enfoque em alguma coisa que não é a questão central do evangelho. Ela pode dizer que a música está dizendo, não, que Deus vai te dar vitória e vai te dar vitória. E Deus dá, né? Agora, esse é o propósito do ser humano? Esse é o propósito Seria uma do letra evangelho? antropocêntrica, focada no homem, naquilo que ele pode Isso. ganhar ou atingir, por exemplo. Se a pessoa está querendo ouvir aquilo, e ela vai tomar uma decisão, e ela na vida dela, e se baseia nisso, dizendo que não, sempre aí eu posso entender que a partir dessa letra, sempre, em todas as circunstâncias, Deus vai me dar aquilo que eu entendo como vitória, né? Que é eu ganhar aquele emprego, ou aquela promoção, ou conseguir comprar aquele carro, né?
E aí você pode crer piamente naquilo como sendo, né, a verdade total e plena do evangelho, sendo que ela pegou uma parte ali, né, que é verdade também, e se você pensar no ponto de vista que Deus nos dará a vitória sobre o pecado, sobre, né, a morte, e ele já nos deu, é verdade, né? Mas olha como é que pode ser sutil, e você pode se apoiar não na rocha, mas na areia, se você não colocar o discernimento, né, bíblico em cima. Agora, deixa eu só pegar um gancho na fala do Israel. Israel apresentou 3 visões aqui. A primeira visão foi uma visão em que a igreja como um todo, ela sempre se abstém da cultura, que no caso, você mencionou, por exemplo, os monastérios, ou seja, as pessoas se separam da cidade, da comunidade, para elas não serem corrompidas. Mas aí, ao mesmo tempo, você deu um exemplo que existe uma cultura, por exemplo, da pornografia que é totalmente contrária aos preceitos bíblicos. Então, na verdade, esse preceito, o primeiro preceito, ele não é totalmente negativo. Não, porque existem momentos que nós precisamos a todo mundo dizer, eu preciso rejeitar, correto? É por isso que no terceiro que eu falei, ele meio que é um processo intermediário. Ao mesmo tempo que eu rejeito algumas coisas, eu posso aceitar outras coisas, né? Seria a terceira visão. Entendi. Mas existe o totalmente negativo, né? Exato. Então, ao que parece que, por vezes, nós temos que usar partes de alguns desses sistemas dependendo da situação. No exemplo em questão, cultura da pornografia. Você tem que rejeitar. Por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, fala assim: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste de toda forma de mal. Então a gente pode julgar, né, com as lentes do evangelho o que é bom dentro da cultura, porque às vezes tem coisas boas mesmo. Tem elementos bons e positivos, mas lembrando-se que tem muita maldade também. A gente tem que ter o discernimento de saber filtrar, né? E assim, Wellington, eu peguei um gancho aqui que eu lembrei agora também, né? Porque a gente tá falando de música cristã. Exato. Né? E aí isso me chamou a atenção, porque aqui, quem é daqui da Joy, a gente sabe, toda semana a gente põe lá no nosso grupo de WhatsApp um playlist com as músicas que a gente vai cantar no sábado, né? Para o pessoal ir cantando, ensinando os filhos em casa e tudo mais. Agora, o que eu acho que às vezes pode acontecer, e aí tá um perigo. Na hora da gente escolher as músicas, a gente tem critério, né? A gente pensa muito, a gente ora, né? A gente analisa as letras, mas na hora de a gente fazer o playlist, a gente escolhe gravações que estão lá no Spotify daquela música, né? E às vezes tem um artista que gravou aquela música, e aí que fique bem claro isso aí, né? Não é porque a gente colocou lá no playlist e aparece aquele artista, quer dizer que aquilo está dizendo que toda música ou toda composição... agora eu vou seguir fulano, porque tá lá no playlist da Joy, então eles gostam, é bom, os pastores apoiam. Não tem nada a ver isso aí. Os pastores apoiam, viu? Ouviram bem? A gente vai cantar aquela canção. O que a pessoa eu não conheço, eu não sei o que ela tem no coração. Às vezes até sei que não é bom, né? Mas era a gravação que tinha disponível, a gente põe lá. Né? Então, só muito cuidado com isso aí. A gente tem que usar o nosso discernimento. Sim, me chama muito a atenção. Eu não sei, você ia falar alguma coisa, Israel? Eu só fique à vontade. Concluir falando que a gente pode ter alguns princípios com base no Novo Testamento que podem nos guiar em relação a todo envolvimento que a gente tem com a cultura. Acho que um dos primeiros a entender que nós não somos desse mundo, né? Em Cristo Jesus nós somos forasteiros aqui, como fala em João 17, 16, não são do mundo, mas como eu do mundo não sou. Ou seja, a gente não pertence a esse mundo, mas ao mesmo tempo a gente não pode se isolar desse mundo. Nós somos aqueles que vão comunicar o evangelho de Cristo, mas a gente tem que estar dentro da sociedade para a gente pregar. Para a gente estar dentro, para a gente ser luz e ser sal, a gente não pode ser luz e sal afastado, a gente tem que ser dentro, senão não tem efeito, né? O segundo ponto é ter responsabilidade, né? Porque a nossa liberdade cristã, tanto que fala em Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, nós temos liberdade de fazer várias coisas.
mas não quer dizer que mesmo que essas coisas sejam permitidas, que essas coisas são boas para a gente fazer, né? E o terceiro ponto é ter discernimento espiritual, né? Que foi o texto que o Tiago falou, Filipenses 4:8, a gente entender o que é edificante para a gente e o que não é. Então, o que é edificante para a gente abraça, o que não é, a gente rejeita, né? Seria esse ponto. Eu acho muito interessante da fala que vocês têm apresentado até agora de maneira muito, muito consistente e profunda, que para mim chama a atenção que é um discipulado constante, é um estudo Exato. constante, é uma autoavaliação constante. Ou seja, você não pode chegar com respostas prontas, como você fez Não. o uso. Não é porque nós colocamos na playlist um determinado cantor que nós estamos validando. Ou seja, em todo momento exige sempre um pensar, um elaborar do que eu devo fazer, como eu devo fazer, para ver se isso agrada ou não a Deus. É isso. É isso, Wellington. E é isso que a Bíblia está falando aqui pra gente, né? A gente leu Sim. aqui, Tessalonicenses, põe à prova, né? E põe à prova o tempo todo, analisa o tempo todo. E assim, a gente vai tomar decisões equivocadas, né? Vamos. E aí cabe a gente refletir de novo, pô, eu não devia ter gastado esse tempo com isso, não me fez bem. E aí que sirva isso para também me crescer nesse discernimento, nesse amadurecimento, né? De como discernir. Que às vezes não é fácil, né? Sim. Por exemplo, vocês dois, eu sei que vocês dois lideram pequenos grupos aqui na igreja. E vocês têm o papel de ajudar, discipular pessoas que são novos na caminhada cristã. Então, ou seja, o que vocês estão falando pressupõe-se já uma maturidade, uma experiência, um caminhar com Cristo. Mas como ajudar, então, no caso, alguém que, por exemplo, vamos imaginar que seja alguém do seu grupo ou alguém do seu grupo, ele é um novo convertido, ele chegou na igreja e ele de repente chega para você com a pergunta: eu gostaria de assistir tal filme, ou gostaria de ouvir tal música, ou de repente o meu filho ou minha filha gostaria. Quais os conselhos que vocês dariam? Porque as respostas que vocês deram pressupõe-se que a pessoa já tem uma maturidade cristã. E o que fazer quando essa pessoa não é tão madura ou experiente na caminhada cristã? É verdade. Eu acho assim, primeiro, eu acho que a gente não precisa experimentar tudo para saber se é bom ou ruim. A gente tem coisas que a gente não precisa experimentar cocaína para saber que é ruim. Agora, Sim. muita coisa vai cair nessa área assim, cinza, e quanto mais, né, você tá novo e chegando na fé, essa área é maior, mais ampla, né? Porque você ainda não conhece. E você vai cometer mais erros de julgamento também. Mas eu acho que essa relação, eu vejo isso no meu PG, eu tenho sido muito abençoado ultimamente, porque a maioria são pessoas novas na fé. Então elas trazem muitas perguntas. E eu acho Muito que é bom, isso muito bom. assim, você que está chegando novo, não que eu seja velho na fé e seja muito experiente, não é isso. Mas você põe à prova, faça todas as perguntas. A fé que não pergunta, você deve desconfiar dessa fé que não questiona. Sim. Eu me arrependo de ter demorado muitos anos para fazer algumas perguntas que eu deveria ter tido feito muito antes na minha caminhada cristã, né? Então eu acho assim, não ache que você vai assim mostrar sua fragilidade, né? Ou mostrar, poxa, tô vendo, tá vendo que eu não sei nada? Não, é isso. Nós todos aqui caminhando juntos, né? Precisamos mesmo se expor, e ali o ambiente do pequeno grupo é um ótimo exemplo, porque é um ambiente seguro, né? Sim. Então, que não seja o seu líder de pequeno grupo, mas que seja uma pessoa que você confia com maturidade cristã, com uma caminhada mais longa, né? E essa pessoa também ela não vai ter todas as respostas, então vocês podem juntos caminhar para uma resposta, né? Se ela não tiver ali pronto uma solução, né, para aquele caso específico, né? Eu acho que a solução, o caminho, né, Wellington, é perguntar mesmo, é correr atrás. Caminhar junto, né? Caminhar junto. Você lida, por exemplo, com jovens, Sim. muitos jovens, e como que você lida? Não sei se você teria algum exemplo, alguma situação para compartilhar. Ou... Eu diria que, primeiro, ninguém chega pronto, né? Nenhum de nós somos 100%, todos nós temos nossas fraquezas e erros. Então não há um teto, né, nesse quesito. Todos nós estamos em construção, em santidade.
Mas tem pessoas que estão em processos de vida diferentes e lidam Sim. com certas coisas de forma diferente. O discernimento vai ser diferente para essas pessoas. Também a paciência que a gente tem que ter com cada pessoa é diferente um pouquinho. Mas eu acredito que o PG e o grupo também de jovens é um ambiente muito interessante onde a gente pode compartilhar um com o outro em espaço mais privado, compartilhar a nossa vida e ouvir do sucesso e fracasso de outras pessoas, do testemunho de outras pessoas. Que esses testemunhos, muitas vezes, eles nos ensinam também, né? Nos ensinam de forma prática, porque às vezes a gente lê na palavra de Deus e muitas pessoas não se identificam com algumas coisas, ainda mais quem está no início da fé, né? Não consegue, às vezes, ter uma interpretação mais profunda e tal, mas quando você compartilha num PG, às vezes a bênção do outro, aquilo ali abençoa você, porque você vai estar crescendo com aquela experiência, né? Então acredito que e o discernimento ele vai crescendo ao longo do tempo, né? A gente vai ao decorrer que a gente vai amadurecendo, a gente vai discernindo melhor, né? Coisas que no passado eu achava besteira, hoje eu já não acho tanto besteira assim, né? Eu já acho um pouquinho, mas a gente vai amadurecendo e esse processo eu acredito que é até o resto da vida, né? Até o resto da vida. A questão do jovem que você falou, geralmente nessa idade da juventude, é uma idade que a gente erra bastante, né? É um momento para a gente errar, porque a gente muitas vezes sai daquele período que a gente está totalmente... Ó, não sou eu que estou falando, gravem bem, a fala é do Israel, tá? Não, Tô mas brincando, todos nós. é brincadeira. Todos nós Tá nós certo, erramos tá certo, Tá bastante. certo, tá Mas certo. a gente sai da responsabilidade muitas vezes dos pais. A gente tem, por exemplo, mais de 18 anos, você é responsável agora pelas suas atitudes. E a gente erra, é o processo que a gente erra, Exato. mas a gente vai acertar com fé em Jesus, né? Ninguém aqui é perfeito, a gente erra todo dia. Eu acho que o processo de maturidade é entender que não é porque eu resisto ao pecado, mas é porque Cristo morreu por mim e ele me santifica, né? É isso. Verdade. Vocês gostam de filmes? Gostam de assistir filme? Muito. Muito? Bastante. Você também? Geralmente, que gênero você gosta de assistir? Olha, quando eu assisto com Larissa, sério, eu assisto dorama. Olha Eu aí, assisto dorama. gravem aí. Mas a gente gosta também de assistir séries policiais, série de ação, filme de ação também. Gosto Muito bom. bastante. E você, Thiago, tem alguma preferência ou não? Olha, eu não sei, eu sou bem variado no gênero, mas eu Eclético. sou muito chato com filme, assim. Eu analiso o filme, aquele filme. Quando eu vejo Mas um filme peraí, ruim, desculpa, você analisa como? Você analisa pelo Se- trailer não. ou depois de assistir? Qual é quando esse eu processo? começo a ver, ultimamente eu tenho só visto filme que as pessoas que eu confio me indicam, porque tem tanto filme ruim que eu passo mais tempo revendo os filmes antigos do E se que você me assiste, você se arriscando a arrepende, né? perder 2 horas. Você fala, poxa, eu perdi 2 horas aqui da minha vida Cara, assistindo esse podia negócio. ter feito tanta coisa, né? Mas eu amo filmes e eu sou muito chato, assim, nesse sentido. O filme é bem feito, né? As atuações são boas, o script é bom, o diretor pegou umas cenas incríveis, assim, sabe? A música, pra mim, nossa, é fundamental, o som. Então, eu fico prestando atenção em tudo. E eu gosto de filme de ação, eu gosto de filme de ficção, e eu gosto muito de histórias baseadas em histórias reais, assim, né, que realmente aconteceram. Eu sou fascinado por isso. Mas enfim. E filmes de terror? Seria proveitoso? Edifica? Não edifica? E aí? A pessoa chegou para você. Imagina então que essa pergunta foi feita por um membro do seu grupo. Ele chegou para você e deixa eu colocar aqui, só para um jovem, ele tem 19 anos, ele chegou para você e falou: olha, eu fiquei sabendo que tem um filme de terror que saiu, todos os meus amigos na escola ou na faculdade estão falando e eu estou pensando em assistir. E aí? Eu tenho 2 exemplos para falar. Um bom e outro meio ruim. Mas assim, eu vou falar. Se eu fosse dar uma resposta, primeiro, se fosse dar uma resposta ligeira, rápida, assim, sem pensar, eu aconselharia a evitar, tá? Mas eu vou dar pontuar algumas coisas aqui, tá? Por favor. Então eu vou contar o que aconteceu recentemente com a minha filha. Ela chegou da escola e falando de um filme, uma animação que está aí no ar, eu não vou nem falar o nome, porque eu não quero estimular também. Mas assim, ela queria assistir, porque todo mundo estava falando na escola. Certo. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou sair dessa? Porque assim, eu não quero que ela se isole, assim, que ela fique alheia e que depois ou às vezes ela assista sem eu saber, né? Então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos assistir junto.
E aí, só que é o seguinte, se eu ver que o filme tá muito muito Pesado. ruim, que vai ter uma coisa muito forte, a gente vai parar, tá? Mas a gente começa a ver e se der a gente assiste o filme inteiro. E não é que é um filme por si de terror, assim, mas é um filme que o tema é a luta contra demônios. E apesar de ser uma animação, tem um conteúdo espiritual forte, eu consideraria, né? E, de novo, eu não tô aconselhando ninguém aqui, falar, ó, pega seu filho e assiste. Não, por favor. De novo, eu conheço a minha filha, eu tenho acompanhado ela durante quase 10 anos, e não é só de eu falar para ela, eu vejo as percepções dela, a capacidade que ela já tem de fazer alguns discernimentos, né? Então, eu senti segurança em, pelo menos, começar a assistir o filme junto com Perfeito. ela, né? Poderia não ter nem cogitado essa possibilidade. Se fosse com a mais nova, eu não faria, né? Enfim, começamos a assistir e parei algumas vezes no meio do filme, apontei ela algumas coisas, perguntei a Você percepção usou como dela. momento educacional, de formação. Exato, eu acho que todo filme, não é só esses mais críticos assim, mas todo filme que a gente assiste com os nossos filhos é uma oportunidade de ter conversas profundas com eles, porque eles estão antenados, eles estão abertos ali naquele momento, né? Interessante. Para conversar, para falar, para dar a opinião deles. Que muitas vezes eles não querem conversar, mas naqueles momentos eles estão abertos. E aí eu aproveitei e foi muito bacana. E eu apontei coisas ali positivas no filme que eu vi e coisas negativas, e a gente foi conversando. Então deu pra gente assistir o filme até o final e foi muito bacana. E ela se sentiu, acho que feliz e segura também de falar pra gente, ó, eu quero assistir esse filme, porque ela poderia não ter falado, poderia ter tentado assistir na escola com alguma criança que está com o celular, alguma coisa, e aí aí elas vão ser ensinadas por outros, né? Enfim, eu acho que essa foi uma experiência positiva. E outra experiência, sem querer tomar muito tempo aí, acho que essa foi recente, foi coisa de 1 ano atrás, né? Eu sempre gostei de assistir filme de terror, Wellington. Ah, é? Sempre. E dentro do meu contexto... Você também? Eu desde criança. Ah, você é o contrário? Não, eu gosto um pouquinho, eu gosto. Um pouquinho. Segura isso, nós vamos voltar aí, hein? Desde criança, cara, desde criança. E eu nunca tive problema, assim, de acabar de assistir o filme, ficar com medo, não dormir à noite. Nunca, nunca. Eu gostava daquela sensação de ficar olhando, ter o susto na hora, sabe? Que tensão e tal. E acabou o filme e parecia que não tinha acontecido nada, né? E muitos dos que eu assisti, eu não gostava porque não se sentia aquele susto, aquela coisa assim. Eu estava buscando mais uma adrenalina, na verdade, né? E aí, só que depois que eu cresci, casei, a Nayagê morre de medo de qualquer coisa. Então eu falo, eu prefiro não assistir alguma coisa que dá para todo mundo ver, né? Ou pelo menos assisto com ela. Teve um dia que eu fiquei doente de cama, assim, que eu não conseguia sair da cama, eu nem fui trabalhar, e fiquei sozinho em casa, e liguei a televisão na cama, assim, eu assisti 4 filmes de terror seguidos, assim, um atrás do outro. Maratonei. Eu falei, tudo que eu não assisti nos últimos anos, tô assistindo. Você compensou, hoje, assim, compensou num dia só. Aí eu falei, cara, depois eu fiquei assim, acabou e nada, liguei, só que depois eu fiquei pensando, quantas horas aqui? Tudo bem, assim, eu não tô me sentindo mal, não tô sentindo, né, pesado, nem nada, parece que não me afetou em nada. Eu tive algum entretenimento e tal, mas tinha tanta coisa melhor, assim, que eu poderia ter assistido, né, que eu poderia ter visto. Ou seja, mas aí a avaliação não mudou se era culturalmente ruim ou não, a escolha era o uso do meu tempo, o que eu poderia ter feito. Eu acho que era o uso do tempo, o excesso, né? Por exemplo, eu não vou mentir, tem um ou outro filme de terror que eu sou uma pessoa muito cética e que quase não teve experiências, eu duvido muito das coisas, quase não teve experiências próximas do mundo espiritual, assim, de possessão demoníaca, apesar de eu já ter visto, mas muito pouco. Então eu acho que alguns desses filmes serviram para me lembrar, olha, isso aí existe. Olha, isso aí é uma coisa com a qual se precisa lutar. É real, a Bíblia fala, né? Então eu sei que às vezes o filme distorce, eu sei que às vezes o filme banaliza, mas alguns filmes, eu posso ser sincero, me deu um despertar, assim, olha, existe o mundo espiritual, essa coisa destrói famílias, é real,
e precisa ser combatido, né, etc. Então, vou dizer assim, então por causa disso, vamos todo mundo assistir filme de terror. Não, entendeu? É a Eu tenho questão... até. Minha experiência Tá é querendo... totalmente o contrário, né? Porque assim, eu tenho vontade de assistir filme de terror. Quando assisto, eu me arrependo profundamente. Profundamente. Porque eu não funciono, me deixa aflito. E ainda mais se tiver muito susto aí, rapaz. Então eu você fico gosta de assim, sofrer, é isso? Você... me dá sofrimento. Não gosto de sofrer, mas. Você escolheu assistir! Não, mas eu evito bastante. Eu evito, tipo coisa de uma vez, de um filme a cada 2 anos. Por isso que eu falei me no começo, ó, arrependo, se eu for dar uma resposta ligeira, rápida, eu aconselho não. Então, porque eu acho que é muito... E você vê como é diferente de pessoa para pessoa, né? É muito né? exceção. Eu acho que a regra mais comum Sim. é assim, vai fazer mal. Eu diria assim, em relação não só a filme de terror, mas em qualquer coisa relacionada com entretenimento, que a gente deve se fazer, às vezes, algumas perguntas. Por exemplo, isso glorifica a Deus? Porque, por exemplo, em 1 Coríntios 10:31, fala assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, isso não quer dizer que tudo que eu tenho que fazer tem que ser, por exemplo, eu tenho que orar o dia todo. Não, qualquer coisa. Se você está comendo, tudo que você tem que fazer para a glória de Deus. E muitas vezes a gente não pensa isso, né? Não pensa dessa forma. A segunda pergunta, será que aquilo ali está alimentando mais minha carne ou meu espírito, né? Aquilo ali está me levando mais para perto de Jesus ou mais para longe de Jesus? Será que, por exemplo, no caso do Tiago, ele vendo isso, talvez ele se desperta para uma realidade espiritual. Mas para talvez outra pessoa, aquilo ali é só uma curiosidade que não leva a proveito nenhum. E a última pergunta seria assim, isso pode servir para qualquer coisa que a gente faça, mas será que Jesus estaria sentado com você assistindo se você fosse assistir? Essa é boa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Tipo assim, ótimo. se você tivesse que convidar Jesus para assistir um filme, esse seria o filme que você ia convidar? Aí nos leva a refletir, né? Os nossos gostos, porque às vezes a gente tem coisas que a gente assiste que talvez você não queira que ninguém assista junto com você, então aí tem alguma coisa errada, né? E tem muitos desses filmes de terror, eles têm outros conteúdos também de sensualidade, né, de algumas coisas de violência, né, que aí com certeza vão fazer mal, né? Sim. Você gosta de música? Eu gosto. Por isso que eu vou começar com você, porque quando a gente for falar... Porque ele é profissional. Tem preferência por ritmos, ou Israel? Mais ou menos. Eu gosto de uma música mais assim, um rockzinho. O que é um rockzinho, ou Israel? Mais metal, assim, um pouquinho. Mas assim, eu escuto muito... Eu não sou uma pessoa que escuta muito música secular, né? Eu escuto praticamente 99% das minhas músicas são música de igreja, que eu escuto até na igreja. Eu não sou uma pessoa muito antenada com o mundo. Algum motivo por trás disso, ou por trás dessa escolha? Não, acho que mais interesse mesmo, né? Eu não sou uma pessoa que, tipo, bota música toda hora, sai ouvindo música, não. Eu gosto mais de ouvir, por exemplo, podcast, ouvir algumas coisas assim, notícia. Então, eu não sou muito antenado na música. Acho que o Thiago ia representar melhor. Porque a minha pergunta é, eu vou começar com você e passo pro Thiago. Sim. Na sua opinião, você acha que existem ritmos que deveriam ser condenados, não glorificam a Deus, não combinam com a igreja? Aí tem uma diferença entre combinar com um ritmo que vai servir para um ritmo para se cantar dentro da igreja e um ritmo que você pode ouvir também fora da igreja, que não seja pecaminoso. Porque eu acho que nem todo ritmo convém para dentro da igreja. Tipo assim, às vezes você botar assim, um pagode num culto, eu acho que não pegaria muito bem, mas não significa que você não possa ouvir, que seja pecado ouvir o ritmo. Porque eu acredito que o problema não é o ritmo em si, porque a música é do Senhor, seja qualquer ritmo. O problema é a letra, né? A intenção daquela música, o que está por trás daquela música. Eu acho que isso é muito mais importante do que o ritmo em si, mas com certeza nem todo ritmo é adequado para um ambiente de igreja. Então você mudou a categoria aí, não é se é errado ou não errado, é se é adequado ou não para o culto. Sim, mas tem músicas que não são adequadas para o ambiente nenhum, esse é o ponto. Tem música porque depende da letra, né? Como eu falei antes. Se essa letra glorifica a Deus ou não, ou se é neutra, né? Por exemplo, se você vai ouvir uma música romântica, que está falando do amor de uma pessoa pela sua esposa, muito bom. Agora, se a música está falando sobre adultério, traição, aí é outra coisa, né? É totalmente diferente.
Cara, tem tanta coisa para se falar sobre Dá um isso. podcast só para isso, mas infelizmente não temos tempo para isso. Mas eu sei que você tem muito a contribuir nessa área, Thiago. Eu acho, em primeiro lugar, eu acho que, assim, categoricamente, não existe um ritmo que intrinsecamente, em si, só por si só, é pecado. Para mim, não existe Mas você isso. já ouviu? Eu acredito que você já deve ter ouvido pessoas dizendo: esse ritmo é do demônio. Sim, com certeza. Claro. Eu cresci, nasci na igreja, eu tô com 45, então assim, eu já vi. A bateria era do diabo. Do tinha cão. que botar fogo. A guitarra. A bateria? gente tinha que mesmo? esconder. Na igreja que eu cresci, a gente teve que começar com a bateria eletrônica, porque não mostrava, né? O pessoal batendo assim. Sim. Então você tocava com o dedinho ali e tal. Aí começou assim, para começar. Rapaz, tem muita coisa. Mas assim, então eu acho isso. O ritmo em si não é o problema. Eu acho que o Israel já colocou muita coisa ali. O problema é a intenção, é o coração, qual que é o objetivo, né? Então vamos falar especificamente do louvor, de uma música para ser cantada com a congregação. O que a gente tem que buscar? Algo que a gente vai conectar essas pessoas com o conteúdo daquela música, que tem que ser bíblico. Em suma, conectar aquelas pessoas com a Escritura ou com o próprio Cristo. Porque né? senão a música vira uma distração também, né? Vira uma distração. Então, dependendo do seu público, você tem... O público que eu digo assim, das pessoas que estão congregando, se você quer buscar isso, você tem que adaptar, né? Para aquele público, né? Então não adianta você fazer um negócio super elaborado, sofisticado musicalmente, se o pessoal que está congregando é um pessoal mais simples que não tem conexão com essa linguagem desse tipo de música. Eles não vão se conectar com essa letra, com essa palavra. Porque a música vai ser uma barreira em vez de ser um condutor, um fio condutor. Eu, por exemplo, eu lembrei aqui, enquanto você estava falando do pagode, que também não é das meus favoritos, né? Mas, por favor, de novo. Mas, o Thiago contra o pagode. Quando eu era sei lá, tinha meus 20 e poucos anos, lá em São Paulo, na igreja que eu frequentava, a gente tinha uma congregação numa comunidade bem humilde, lá na Zona Norte. E aí, você acredita, eu comprei um cavaquinho e meu amigo comprou um pandeiro. E a gente começou a ensaiar os cânticos que a gente cantava na igreja com o ritmo de pagode. E, cara, aquilo foi tão bom para aquelas pessoas porque elas se conectaram. Elas ouviram aquilo que falava o coração delas. Tudo Contextualizou, bem? né? Contextualizou, né? Então, assim, não é porque a gente estava tocando no pagode que ia sair uma mulher tirando a roupa ali e sambando na frente. Não. A gente estava cantando, a gente estava louvando, não tá assim, porque aí se você vê que começa a levar, a estimular para esse tipo de coisa, aí é a hora de voltar atrás. Opa, peraí, não é isso, né? Então você tem que estar monitorando, tá fazendo, tá planejando, pensando, né? Orando, buscando a sabedoria de Deus. É difícil, né? Às vezes a gente vai errar, né? Mas eu acho que é mais a questão do contexto, né? Então não é o ritmo, não é o estilo, não é o instrumento, né? Até porque a Bíblia fala, deixa eu ver se eu acho aqui, Salmo 150, do 4 a 6, é bem categórico: louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então porque está escrito assim, louvem com danças, eu vou colocar uma dança aqui. Olha, de novo, é o contexto. Se essa dança for atrair, for desconectar também, né? as pessoas de Deus, a cultura... Por exemplo, tem igrejas africanas onde a cultura é muito natural eles dançarem dentro do culto, coisa que se fosse, por exemplo, no Brasil até aqui no Canadá, as pessoas estranhariam. Então a cultura é diferente, né? Gera uma distração, né? E desconexão com o Cristo naquele momento, né? E é isso que a gente não quer. Exato. Então, assim, eu acho que a gente pode ser bem eclético, a gente pode estar num culto de jovens e colocar o rock mais pesado, né? E monitorar isso, e ver se aquelas pessoas elas estão só pulando
ou se elas Se é estão só ouvindo emoção a ou palavra, se tem uma conexão com o Senhor, né? né? E você pode usar como instrumento de captar elas ali naquele atenção e ali faz uma pausa e vê se elas estão entendendo o que você está falando. Prega, começa a pregar a palavra, vai ver se vai ficar ali. Se ficar, vai ser uma bênção. Exato. E aí foi uma bênção ter usado aquele estilo, né? O nosso tempo está se esgotando e eu queria terminar e pedir para que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Eu acredito que vocês deixaram os preceitos gerais, nós falamos de filmes, falamos falamos de música e de outras coisas, mas eu gostaria de terminar então só mudando a categoria da arte para falar de repente sobre o esporte. O brasileiro gosta muito do futebol, enfim, vôlei. Aqui no Canadá existe a cultura do basquete, do beisebol, do hóquei. E por vezes a igreja não... Algumas pessoas ou algumas tradições, enfim, não enxergam isso com bons olhos. O que vocês diriam? Como que nós deveríamos... Alguns critérios, por exemplo, de que maneira o cristão deveria interagir, mudar, transformar, por exemplo, usando o esporte? Eu acho que o esporte traz muitas coisas positivas, né? A questão da saúde, a questão do trabalho em equipe, né? De não sou eu, mas é o meu time, né? Estar junto, né? De juntar as pessoas para assistir o esporte, para assistir um jogo, né? Muitas coisas positivas. Mas agora, por exemplo, por isso que eu acho que tem que usar o discernimento também. Tem cara que usa o jogo do domingo à tarde para ir no boteco beber, né? E aí está se afastando da sua família. Vai chegar bêbado em casa, talvez vai bater na esposa, vai, né, descontar nos filhos, né? Então, aí cadê? Aí, o esporte é o mesmo, o jogo é o mesmo, mas foi usado de uma maneira totalmente diferente. Então, eu acho que é da mesma forma usar o discernimento com o esporte. Israel, o que você diria? Eu acredito também que, como qualquer outro tipo de entretenimento, a gente tem que também analisar quanto tempo a gente às vezes passa com aquele tipo de coisa, né? A gente também tem que saber estabelecer, não só com jogo, por exemplo, de futebol, beisebol, mas falando também com um público, às vezes, jovem que prefere videogame, por exemplo. Muitas vezes as pessoas eles dedicam muito tempo ao entretenimento, a essas coisas, e não dedicam um tempo, não digo nem o mesmo tempo, mas às vezes um tempinho sequer para um devocional, né? Para oração e tempo com o Senhor. Eu acredito que a gente deveria priorizar o reino de Deus, né? A gente deveria orar, buscar Deus, ler a palavra do Senhor e aprender a estabelecer limites para o que a gente pode consumir, tanto em relação a futebol, beisebol, quanto tempo... Os jogos são limitados, muitas vezes. Beisebol não, né? Beisebol demora pra caramba. Tem jogo de futebol ali, quase umas 2 horinhas, tudo bem, mas às vezes beisebol vai mais de 3 horas. Mas a gente saber limitar bem, né? Essas coisas e honrar a Deus em tudo que a gente faz, né? Amém, amém. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês e vocês que estão nos assistindo, compartilhem, comentem, façam comentários em relação aos vídeos e esperamos que tenha sido de grande edificação a todos e que todos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus.